Uma igreja cristocêntrica para os dias atuais. Amém? Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Graças a Deus. Deus é bom, irmãos? O tempo todo, irmãos. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, queridos. Quem nos mantém é a misericórdia, a bondade do Senhor, irmãos. Estamos aqui conservados pela bondade de Deus, queridos. E nós devemos render honra, louvor e glória a esse nome que é sobre todo nome, irmãos. Amém? Eu convido você a ler junto comigo, a partir do versículo 1. Vamos ficar de pé, irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Preste bem atenção. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é quem eu disse, e que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, e quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, que lhe perguntaram: quem és tu? E ele confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? E és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. 25, estou encerrando. E perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias.
Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nós estamos nesta noite, te pedindo, ó Pai, encarecidamente, fala conosco através da Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz, ó Espírito Santo de Deus. Senhor, nós não somos nada sem o Senhor, nós precisamos de Ti. Meu Deus, este culto é dedicado a Ti, Jesus. Senhor amado, fala conosco. Meu Pai, temos cada um de nós necessidades, ó Deus, espirituais, físicas, materiais, mas nesta noite, ó Pai, nós queremos sair daqui regozijantes na Tua presença, Senhor, revigorados, ó Deus, para enfrentar os desafios que podem nos vir essa semana, Senhor, e atravessar juntamente contigo esses desafios, ó Pai. Fala conosco, fortaleça-nos, anima-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar, irmãos, no nome de Jesus? Queridos irmãos e irmãs, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? Sabe que essa pergunta sempre eu me faço, pastor. Vivemos tempos tão difíceis, queridos. Tempos de deturpação da palavra de Deus. Vivemos tempos também de fluidez. É tudo muito rápido, tudo muito pronto. As pessoas querem uma palavra e escolhem a palavra que querem ouvir no YouTube, por exemplo. As pessoas querem as coisas prontinhas e ouvir aquilo que bem lhe agrada. Me pergunto qual é o papel da igreja em tempos como esse que nós atravessamos. Você sabe que toda vez que eu me pergunto, a resposta sempre vem ao meu coração, irmãos. Não sei se você já fez essa pergunta. E se o Senhor já te direcionou a uma resposta. Mas sempre me vem ao coração. O papel da igreja é testemunhar Cristo. Testemunhar Cristo. O pastor que estava aqui abrindo o culto, cadê ele, pastor? O pastor não está aqui? Está lá dentro. Falando da importância, irmãos, de sermos igreja. De evangelizar. E me vem uma outra pergunta também. Qual é o objetivo fim da igreja? Ora, se nós sabemos o papel que é testemunhar Cristo, mas o objetivo fim da igreja, pastor, glorificar o nome do Senhor Jesus, queridos. Esse é o objetivo fim da igreja, irmãos. Porém, irmãos, nós precisamos fazer um pequeno exercício de olhar para a nossa realidade atual, o nosso contexto histórico atual, irmãos. E olhar novamente para essas duas perguntas e novamente para essas duas respostas. Que tempos são esses em que vivemos, irmãos? E será que a igreja tem desempenhado o seu papel? E será que o objetivo fim da igreja realmente tem sido esse, nesses dias em que vivemos? Ora, nós vivemos um grande secularismo, irmãos, em que é pregado aí fora, né, um mundo pós-moderno, um mundo relativista, onde cada um tem a sua verdade. Liberdade de opinião, e não sou contra isso, irmãos. Liberdade de opinião, e todo mundo fala. E é uma coisa lógica. Se todo mundo tem verdade, peraí, então me sobra pensar que nem todos são verdadeiros, ou todos não são verdadeiros. Amém, irmãos? Aí te convido a fazer um seguinte exercício, de ir para a palavra de Deus. Jesus disse que a palavra dele é a verdade. A minha palavra é a verdade. Irmãos e irmãs, como nós temos visto muita falta de consistência bíblica, irmãos. Dias difíceis estamos vivendo, queridos, para a igreja. Dias difíceis para a igreja, irmãos. Parece que há uma necessidade das pessoas de expor e botar as coisas para fora. Há uma necessidade das pessoas, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes de compartilhar coisas íntimas nas redes.
As redes estão virando um grande psicólogo, onde as pessoas falam o que querem, irmãos. Que tempos são esses? E será que a igreja tem desempenhado o seu papel, queridos irmãos e irmãs? Digo com toda a certeza do meu coração, nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica. Cristo precisa ser o centro da igreja. Cristo deve ser o centro da igreja. A mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem que vai fazer com que nós, eu e você, precisamos refletir sobre o nosso comportamento, nas nossas individualidades e também no nosso comportamento quanto igreja, no coletivo. Cristo deve ser, portanto, o centro da igreja. Cristo deve ser o centro da minha vida e da tua vida. Assim como Cristo é o tema central da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos entrar na palavra de Deus, onde nós lemos então, pois faz base daquilo que nós estamos tratando aqui nesta noite. Nós lemos João capítulo 1, irmãos. A nossa igreja lá sabe que eu faço uma confissão. Amo de paixão a obra joanina. Gosto muito de João, os irmãos sabem disso, os irmãos da nossa igreja sabem disso. Os escritos de João mexem muito comigo, pastor. E é interessante. João, ele está escrevendo no finalzinho do primeiro século. Já não é mais aquele homem com tanto vigor. Já é um velho. Não faz parte, o Evangelho de João, por exemplo, não faz parte dos livros sinópticos. Que, aliás, vem da palavra sinopse. Ver em conjunto. João, irmãos, o Evangelho de João, queridos, não tem preocupação alguma falar da genealogia de Jesus, mas apresenta que Cristo é Deus. Amém, irmãos? Ele apresenta Cristo como sendo Deus. Lança luz para a divindade de Cristo. E isso é muito interessante, irmãos. O propósito, então, de João é outro. O interesse é outro. Mas, ao mesmo tempo, queridos irmãos e irmãs, ora, no versículo 1, onde nós lemos, ele traz Jesus como Deus. E no versículo 14, ele traz Jesus como homem. Me faz, então, pensar e entender que esse Cristo que nós seguimos e acreditamos, e que mexeu com a nossa vida, e bagunçou toda a nossa vida para poder ajustá-la. Amém? Ele é 100% homem, quanto aqui na terra, e foi 100% Deus também. Amém, irmãos? Estamos diante de um texto, irmãos, que no qual acredito eu, no meu espírito, que converge, se não todas, muitas coisas que nós aprendemos. O texto inicia dizendo, irmãos e irmãs, sobre o Logos. Do princípio era o Logos, o verbo. A discussão de João, aliás, João não, no tempo de João, no final do século, a discussão, queridos irmãos e irmãs, para a cultura grega, eles tinham que achar o princípio, o arquê. Qual é o princípio das coisas? Aonde está o início? Aí vinha um filósofo e falava que o início era a terra, o outro falava que a água, e aí iniciava a discussão. João está dizendo o seguinte: no princípio era o Logos, o conceito, a razão, a ideia inicial. Irmãos, esse texto tem que mexer com a gente. Esse texto propõe mexer com a gente.
João inicia dizendo que Cristo é a razão, é o porquê, é a ideia proposta por Deus para a humanidade. O início, a palavra, o Logos, que estava com Deus e que era Deus, mas se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade e de graça. Irmãos, isso é muito interessante, queridos. Isso é muito interessante. Cristo se fez carne com um propósito divino, um propósito de Deus, de resgate a todo aquele que crê. E ainda nesse texto diz: e aquele que cresce nele, deu o direito, ou em algumas versões, o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! É só nele, irmãos. É só em Cristo. O versículo 3 diz para nós: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que nós entendemos, irmãos? Cristo é a razão pelo qual se fez toda a criação. Consegue entender isso, irmãos? Cristo é a razão pelo qual se fez a criação, irmãos. Aleluia! Louvado seja o seu nome, exaltado seja o nome do Senhor. E no versículo 10 que o mundo foi feito por intermédio dele. Espera um pouquinho, irmãos. Então, toda a redenção, creio eu, me sobra pensar nisso. Toda a redenção, irmãos, está a partir dele e volta para ele. Você entendeu, irmãos? Toda a redenção da criação, aliás, a criação espera, anela pela redenção do Senhor. Aleluia! Queridos, Cristo é o autor, então. Cristo é o Criador, com o Pai de todo o universo. Assim como dos homens, Criador assim como dos anjos, e de tudo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 15 diz que ele tem a primazia. Ou seja, está acima, ou é o primeiro. E Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele é o princípio, mas também é o derradeiro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, eu quero ler com você, olha o que diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos falando de um Deus poderoso e que agora, neste momento histórico, um Deus encarnado. João está trazendo, irmãos e irmãs, um discurso de João Batista,
apresentando, olha, você é quem? Eu não sou o Cristo, mas eu vou apresentar quem Ele é. Não, nós queremos saber quem você é. Eu sou aquele que Isaías disse outrora, lá atrás. Voz do que clama no deserto. Mas eu nada posso fazer. Eu nada posso fazer, eu nada sou. Porque Cristo é o tudo, o centro. Ele tem a primazia, nele convergem todas as coisas, nele está a plenitude de todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Que texto poderoso, irmãos. Não nos restam dúvidas, queridos, que Cristo foi, é e sempre será o centro de todas as coisas, irmãos. 3 coisas eu queria trazer nessa esteira. A primeira coisa é que a mensagem central da palavra de Deus é Cristo. Amém, irmãos? Cristo é a mensagem central. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, vai falar: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, entendo que Cristo está presente. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 9, versículo 6, irmãos e irmãs: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Cristo está presente no Antigo Testamento também. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 53, versículo 3 ao 5, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam seu rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5, diz o seguinte: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras ou machucaduras fomos sarados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, Cristo está em todo canto da palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Zacarias 9:9 diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado num jumento e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Os profetas anunciaram Cristo. Irmãos, não há dúvidas no coração de que Cristo é o centro da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o centro, irmãos. Jesus tem a primazia. Glória a Deus. Aliás, o cristocentrismo se opõe ao antropocentrismo. E infelizmente, irmãos, vemos por aí as pessoas, líderes, pastores, falando de si, falando de achismos, e não falando de Cristo. Não falando de Cristo. A mensagem do Evangelho, meus irmãos e irmãs, não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com Ele, com Cristo, morto e ressuscitado, ressurreto, e venceu a morte.
para nos garantir vida, irmãos. Isto é o Evangelho segundo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Portanto, eu entendo, pastores, líderes, a mensagem da igreja precisa ser uma mensagem cristocêntrica, mas a mensagem da igreja só será cristocêntrica se a igreja for cristocêntrica. Não é viver o que se prega, mas é pregar o que realmente vive. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, queridos irmãos e irmãs. A pergunta que nós precisamos fazer nas nossas individualidades aqui como igreja: Cristo faz parte da nossa vida? Cristo, aliás, é o centro da nossa vida? Esse é o segundo ponto que gostaria de trazer para nós refletirmos. Cristo está no centro da nossa vida, irmãos? A Bíblia vai dizer, irmãos, primeira carta aos Coríntios, não vamos abrir, capítulo 7, versículo 21 ao 24, e Romanos 6, 17 ao 22, Paulo vai afirmar que era escravo do mundo, obedecia às coisas do mundo, estava preso nas coisas do mundo, mas agora sou livre, liberto para ser escravo de Cristo. É Ele quem decide todas as coisas. Irmãos e irmãs, quando o Senhor nos chamou, quando Deus nos escolheu e nos chamou, porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou, irmãos, das trevas para a sua maravilhosa luz, com graça e misericórdia. Irmãos, Ele nos chamou para que nós, eu e você, fôssemos propriedades de Cristo. Então Cristo deve ser o centro da minha vida, o centro da sua vida, irmãos. As atenções não podem ser minhas. As atenções não podem ser nossas, irmãos, mas serem dele. Qual é o objetivo fim da igreja? Que Cristo seja glorificado. Que Cristo seja exaltado, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Cristo deve ser o centro da nossa vida, pastora. Cristo deve ser o centro das nossas vidas, irmãos. Isso é uma verdade bíblica. O cristocentrismo, irmãos, não é uma doutrina, mas é uma revelação da palavra. É uma revelação. Nós, como igreja, precisamos ser cristocêntricos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, segunda carta aos Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliais com Deus. Ser embaixador é ser o representante da parte de Cristo, irmãos. As nossas atitudes precisam expressar Cristo. A minha atitude, a tua atitude, os nossos comportamentos precisam exprimir Cristo. A sociedade, a vizinhança, as pessoas precisam ver em nós Cristo. Precisamos refletir Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida cristocêntrica, irmãos e irmãs, é aquela que expressa Cristo o tempo todo. Ter a luz do Espírito Santo, as pessoas olham, observam e notam Cristo em nossas vidas. Aliás, a palavra cristão significa pequeno Cristo, que outrora, no início lá da Idade Média, era usada de modo pejorativo, era uma ofensa. Hoje está na moda, todo mundo é cristão, eu sou cristão, e não vive de acordo com a palavra. Os cristãos, lá no início da Idade Média, eram jogados, lançados, irmãos, nos estádios para serem comidos por feras e leões. Olha lá o pequeno Cristo, e zombavam. Irmãos,
Nós, como igreja, no coletivo, precisamos refletir Cristo em nós. Precisamos refletir Cristo em nós. O terceiro ponto dessa mensagem: a igreja deve ser cristocêntrica. E aí, meus irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para nós no coletivo. A mensagem precisa ser cristocêntrica. Atenção, pastores, líderes, para nós, irmãos, isso aqui é para nós. A mensagem precisa ser cristocêntrica, queridos. Pasmem. Este lugar aqui, queridos, é um lugar que você está interessado em ouvir a palavra. Aqui não é espaço de piadas. Eu ouvi, pasmem, ouvi, e estava presente em um culto em que o pregador da noite iniciou a sua fala dizendo o seguinte: foi muito infeliz, dizendo o seguinte: o Palmeiras não tem mundial. Irmãos, você quebra toda a espiritualidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Estamos vivendo, irmãos, uma época de entretenimento. Isso não vai entreter o povo. Eu não estou interessado nisso. Quando eu venho para a casa do Senhor, eu quero ouvir a palavra. Eu venho para louvar e engrandecer o Senhor junto com meu irmão. Irmãos, o que é isso que estamos vendo? Há uma outra ideia de um performancismo, de sempre fazer o melhor e muitas vezes caem, irmãos, em alguns erros, de querer estar acima dos demais. Cai em alguns erros, a tal performance de fazer o melhor, apresentar o melhor. Estou falando dentro da igreja, irmãos. Que muitas vezes, queridos, isso é perigoso. Perigoso porque muitas vezes juntam-se panelinhas, grupinhos. E Cristo não é mais o centro. O centro é um grupo tal. O centro é a irmã fulana. Atenção, líderes, peça de teatro, grupo de louvor, o centro é Cristo. O centro é Cristo, irmãos. A nossa mensagem, o centro da mensagem deve ser Cristo. Não pode ser ninguém, irmãos. Não pode ser outra coisa. Nós devemos expressar isto. Cristo é o centro, a razão pela qual nós estamos aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que você não deve se esforçar para apresentar o melhor para o Senhor, não é isso, irmãos. Mas o nosso foco, queridos, não pode ser eu. O foco não pode ser o pastor tal, o líder fulano. E as pessoas se acham: pronto, agora cheguei, agora vamos tocar o barco. Misericórdia. Irmãos, é assim. É assim. Lidar com pessoas é complicado. E principalmente pessoas que ainda não entenderam que Cristo é o centro. E há, irmãos, um ar de superioridade. Isso é perigoso no seio da igreja, pastor. Porque Cristo não está sendo o centro. Cristo precisa ser o centro das nossas vidas, da nossa caminhada, do nosso viver, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Cristo tem que ser o centro da minha vida, lá no meu trabalho, irmãos. Ele é tudo em todos, queridos e queridas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, irmãos. O culto precisa ser cristocêntrico, irmãos. O culto precisa ser cristocêntrico. Cristo precisa ser o centro de um culto. Aliás, na Bíblia não nos diz, não dá receita como deve ser um culto. Deve ser cantado hinos, salmos, cânticos espirituais, lida a palavra. Em Atos capítulo 6, os apóstolos disseram o seguinte: olha, nós precisamos resolver uma questão. Precisamos escolher homens que vão distribuir o alimento, porque as hebreias estão sendo bem alimentadas, mas as
as gentílicas e as gregas estão sendo esquecidas nas mesas. Então vamos orar a Deus, pedir para que Deus venha nos guiar para escolher pelo menos 7 homens. E foram escolhidos 7 diáconos. Porque nós precisamos continuar com o ministério da oração e da palavra. Mas não nos fala, irmãos, como deve ser um culto. Mas de acordo com o que nós estamos lendo e caminhando nesse sentido, irmãos, só posso entender que se a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica, o culto necessariamente e automaticamente ele vai ser um culto cristocêntrico. Nós já abrimos o culto exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. A Bíblia diz, Salmo 100, entrar na sua presença, celebrando e cantando louvores ao seu nome. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Todas as atenções devem estar voltadas a Ele, porque por meio dEle foram criadas todas as coisas, meus queridos irmãos e irmãs. Seja principados, tronos, tudo, irmãos, subsiste por causa dEle e por Ele são todas as coisas. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos e irmãs. O culto precisa ser cristocêntrico. O ensino das crianças lá na salinha precisa ser cristocêntrico. O nosso mal, o mal desse século são os pressupostos. Cada um quer falar, cada um quer opinar. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, queridos irmãos e irmãs, obedecei os vossos guias, ou em algumas versões, os vossos pastores, porque eles zelam por vossas vidas e vão dar conta por elas. Amém, irmãos? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Cordeiro. João, no dia seguinte, quando viu o Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, ele olha no versículo 29 e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, me lembro de uma história, queridos irmãos e irmãs, de um homem coxo carregado por 4 amigos. Já estou encerrando, irmãos. Carregado por 4 amigos. Casa cheia, lotada, Cristo pregando. Irmãos, Jesus pregando, meus irmãos. Os irmãos da nossa igreja já sabem. Meu Deus, né? Para mim é o maior e sempre vai ser o maior de todos os pregadores, pastor. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Tem gente que fala assim, você viu o pastor fulano, pregou tal coisa. Você sabe que às vezes nem sei o nome de pastor? Estou te falando sério, irmãos. Estou te falando sério. Uma vez alguém perguntou, desses pastorzão aí, quem que... Eu falei, pastor, para mim, homem de Deus, é meu pai, é o pastor Neres, pastor Tiago, porque eu conheço, irmãos. Amém ou não amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma vez que um colega meu falou assim, você conhece a banda tal? O Chico. Não conheço. Conhece a banda tal? Eu falei, não. Você é crente mesmo ou você é testemunho de Jeová? Eu falei, não conheço. Estranho isso, né? Mas tudo bem. Ele olha assim e diz o seguinte, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles homens, os 4 amigos, porque a casa estava cheia, desceram o amigo pelo telhadinho, irmãos. Abriram ali um buraco, estou encerrando, e começa a descer aquele homem coxo. Aquele homem fica no centro da sala, irmãos. Todo mundo olhando. Jesus olha para aquele homem, o que ele diz? Seus pecados estão perdoados. O único que tira o pecado do mundo. O culto precisa ser cristocêntrico, irmãos. Aliás, eu fiquei tentando trazer uma definição para culto, um conceito para culto. O culto é tão maravilhoso, irmãos, é um lugar onde nós nos ajuntamos. A Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, Salmo 133. Bonhoeffer diz em um dos seus livros que
nessa junção, nesta comunhão dos irmãos, Cristo está presente. Por isso que o culto é cristocêntrico, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ebenezer Soares Ferreira, no livro Manual da Igreja e do Obreiro, com relação ao culto, ele vai dizer o seguinte: o culto é como uma gota de orvalho em busca do oceano do amor divino. Ele ainda vai dizer sobre o culto é uma terra sedenta clamando por chuva. Ele ainda vai dizer que o culto é uma ovelha desgarrada ou tresmalhada no deserto, balindo em busca do bom pastor. Ele ainda diz mais sobre o culto é o filho pródigo correndo para a casa do seu pai. Culto cristocêntrico. Ele ainda vai dizer que o culto é o homem subindo as escadas do altar de Deus. O culto é a vela no ato de ser acesa. Nós precisamos valorizar o culto, irmãos. Precisamos valorizar isso aqui. Vamos fazer um culto na casa do irmão fulano. Vá e valorize. Pastor, mas tinham 7. Cultue com esses 7. Pastor, tinham 3. Cultue com os 3. Pastor, tinham 13. Cultue com os 13. Pastor, tinha 15. Cultue com os 15. Esse mesmo pastor diz o seguinte, que o culto é a alma do poeta extasiada diante do pôr do sol. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, a igreja precisa ser cristocêntrica, o culto precisa ser cristocêntrico, pois o culto ele é a honra, a glória, a reverência ao nosso Deus, irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero pedir para que você fique de pé em nome do Senhor Jesus. Há em nossos dias essa necessidade, irmãos, entre mim e você, de reconhecer que precisamos ser igreja cristocêntrica. Precisamos ser cristocêntricos, irmãos. Cristo é o centro das nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, em Teu nome te louvamos e te damos graça. Ah, Jesus, como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra. Como é bom, Senhor, estar em comunhão com os nossos irmãos. Senhor, mas seja o centro, seja o tudo, esteja em nosso viver, seja o centro da nossa igreja, seja o centro da minha casa, seja o centro da minha família, seja o centro, Senhor, toma o Teu lugar, Senhor, seja entronizado, seja o centro das nossas vidas, toda atenção, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas a Ti, Senhor Jesus, pois Tu és o centro. Nós Te glorificamos com as nossas vidas, nós Te glorificamos nesta comunhão, nesse ajuntamento de pessoas. Sê Tu glorificado, Senhor Jesus, pois Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, louvado, exaltado seja o Teu nome, de geração em geração, para sempre, amém. Aplauda o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome de Jesus.